Tudo bem? Bom, hoje é a nossa primeira aula, a gente vai falar sobre acentuação. Meu nome é Carol e eu vou estar com vocês para a gente falar um pouquinho sobre alguns assuntos. Bom, vamos lá. Nosso primeiro assunto, então, como eu já disse, será a acentuação. A gente vai passar somente algumas regras gerais. Aos casos específicos a gente deixa para falar em outro momento. Bom, primeira coisa que vocês têm que ter em mente quando a gente fala em acentuação é quais são os acentos que nós usamos. Então, os acentos gráficos da língua portuguesa são o acento agudo, como na palavra café, então aquele risquinho, né? E o acento circunflexo, como na palavra avô, que é o famoso chapéuzinho. Muita gente nesse momento se pergunta, mas e o tio? Né? Por exemplo, o tio, que é este símbolo aqui. O tio não é um acento gráfico, então o tio ele não vai sinalizar a sílaba tônica de uma palavra, certo? Então é bom vocês terem isso em mente, que os acentos gráficos são apenas o agudo e o circunflexo. Então, a partir disso, a gente precisa entrar numa outra questão, num outro conceito, que é o de tonicidade das palavras. Então, a gente precisa relembrar o que é a sílaba tônica de uma palavra e como que a gente classifica a palavra de acordo com a sua sílaba tônica. Então, sílaba tônica é a sílaba mais forte dentro de uma palavra. Então, quando a gente fala em café e avô, a gente percebe que a sílaba tônica dessas palavras está sinalizada pelos acentos gráficos aqui na última, né? Café é a mais forte, a última sílaba, que é a sílaba fé. Avô, a última sílaba é a sílaba mais forte, que seria o vô. Essas duas palavras, elas têm a mesma localização de tonicidade. Então, por essa razão, as duas se classificam da mesma maneira, que a gente vai ver aqui o nome. Nós temos as seguintes classificações que vocês precisam relembrar para entender as regras de acentuação. Nós precisamos relembrar o que são as monossílabas, o que são as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas, certo? Então, primeiramente, palavras como café e avô, vocês percebem que é a última sílaba que é a tônica. Então, vamos colocar aqui. Assim como na palavra mulher. Mulher. Eu não falo mulher, eu falo mulher. Eu ponho a minha tonicidade, a força da minha voz na última sílaba. Por essa razão, eu vou dizer que café, avô e mulher são sílabas, aliás, são palavras oxítonas, certo? Se, por exemplo, eu tenho palavras que a penúltima sílaba é a tônica, ou seja, a penúltima sílaba é a mais forte, como na palavra lápis, eu já não tenho mais uma oxítona, eu tenho uma paroxítona. Então, por exemplo, lápis, ou então casa. Eu não falo casar, eu falo casa, certo? Paroxítonas, porque a penúltima sílaba é a sílaba tônica. Esse é um exercício que a gente consegue fazer simplesmente com a nossa fala. Prestando atenção na forma como a gente pronuncia as palavras, a gente já consegue identificar se elas são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Então, oxítonas, última sílaba tônica. Paroxítonas, penúltima sílaba tônica. E proparoxítonas, antepenúltima sílaba tônica. Como na palavra mágica. Uma coisa que é importante vocês lembrarem é que não existe outra sílaba tônica além da última, penúltima e antepenúltima. Então, uma palavra que tem 6 sílabas, por exemplo, a palavra paralelepípedo, eu não consigo colocar a sílaba tônica dessa palavra além da terceira de trás para frente, ou seja, da proparoxítona. Tanto que a palavra paralelepípedo, né, o do é oxi, seria, se fosse a sílaba tônica, o do seria oxítona, o P, paralelepípedo, se fosse o P, antepenúltima, seria paroxítona. Só que a mais forte dessa palavra é o pi, então é proparoxítona, certo? Outra coisa que vocês precisam lembrar é a classificação das palavras monossílabas. Então, a gente chama de monossílaba a palavra composta por uma única sílaba. Então, mono, de um, sílaba,
ou seja, uma sílaba, como a palavra pé. A gente tem as monossílabas átonas e as monossílabas tônicas. Hoje nos interessa falar das monossílabas tônicas, que são aquelas que têm uma sonoridade mais forte e uma significação própria. Então são monossílabas tônicas os substantivos, os adjetivos, os pronomes e os advérbios. São palavras que expressam um significado por si só, sozinhas, como a palavra pé, como a palavra chá, como a palavra lá. Então, agora a gente vai entender por que palavras como pé, lápis, mágico, café e avô têm acento, e palavras como mulher, casa, chocolate, cachorro não têm acento, certo? Porque a gente vai conhecer então quais são as regras gerais da acentuação. Começando pelas regras gerais das monossílabas tônicas. O que eu coloquei aqui para vocês, então esse a, as, e, es, o, os, e de tons abertos, el, oi, isso são as terminações das palavras que nos interessam. Então, monossílabas tônicas terminadas em a ou as, e ou es, o ou os, ou terminadas nos ditongos ei, el, oi, serão acentuadas. Monossílabas tônicas terminadas em i e u não são acentuadas. Por isso, chá e lá é acentuado, pés, fé, pó e sol. E, por exemplo, a palavra réu, a palavra céu são acentuadas. Então, vocês precisam lembrar essas regrinhas de acentuação, porque são elas que expressam porque a palavra, por exemplo, pé tem acento e pi não tem acento. Pi lá, aquele símbolo matemático, não tem acento. Por quê? Porque é uma monossílaba tônica terminada em i. O mesmo acontece com a vogal U, que quando a gente está tratando de monossílabas, ela também não é acentuada, certo? Adiante a gente tem as oxítonas, ou seja, então vamos entrar agora aqui nas tonicidades. As oxítonas são aquelas palavras com mais de uma sílaba, cuja última sílaba é tônica. Então, pará, cajá, filé, café, cipó, avô, parabéns, ninguém, herói. Percebem que é a última sílaba tônica sempre que está aqui sendo acentuada, porque são oxítonas. Então, relembrando para vocês gravarem na mente. Oxítonas são as palavras de duas ou mais sílabas que a última sílaba é a sílaba tônica. Então, quando é que vai ser acentuada a sílaba tônica na oxítona? Quando a sílaba tônica, né, a palavra oxítona terminar em a ou as, e ou es, ou os, em, ens, ou nos ditongos abertos, ei, el e oi. Então, duas coisinhas para vocês entenderem. Existem outras oxítonas além dessas? Sim. Elas são acentuadas? Não. Então, por que, por exemplo, a palavra caqui, vamos fazer aqui uma observação. Caqui, a sílaba tônica de caqui é qui. Então, essa palavra é oxítona. Porém, ela não recebeu um acento. Por que ela não recebe um acento gráfico? Porque ela não termina nem com a, nem com e, nem com o, em, ens e nem com ditongo aberto. Então, caqui não é acentuado por não possuir uma terminação condizente com a regra de acentuação, certo? Então, vocês precisam lembrar que somente as palavras com estas terminações serão acentuadas se elas forem oxítonas. Uma coisa interessante para vocês lembrarem é que as terminações das monossílabas tônicas e das oxítonas são praticamente as mesmas. A única coisa que se acrescenta é que nas oxítonas a gente também tem as palavras terminadas em ou ens, como parabéns e ninguém, certo? É bom vocês lembrarem isso, é um macete para vocês não esquecerem essa regra de acentuação. Agora a gente vai seguir para as paroxítonas. As paroxítonas, como a gente já falou ali, são as palavras com duas ou mais sílabas e a segunda, ou seja, a penúltima sílaba é a sílaba tônica. As paroxítonas, elas possuem umas regrinhas um pouco mais complexas. Uma coisa interessante de vocês perceberem é elas são os opostos
das monossílabas e das oxítonas. Então, se nas oxítonas eu acentuo A, E, O e não acentuo I e U, nas paroxítonas é ao contrário. Eu acentuo U, eu acentuo I, mas eu não acentuo o A, o E e o O. Tá? Isso é uma coisa interessante para vocês terem em mente. Então, gravem isso. Existe essa diferenciação em que as monossílabas e as oxítonas têm a mesma acentuação, ou uma acentuação parecida, e as paroxítonas elas vão ter uma acentuação mais diferente. Outra coisa importante que eu acabei não mencionando para vocês é o que é um ditongo aberto. Então, o ditongo aberto é aquele ditongo com o som E, O, é aquele ditongo que quando você pronuncia, a sua boca abre mais, por isso que ele é um ditongo aberto. É diferente do ditongo fechado. Então, ditongo aberto, céu, ditongo fechado, seu, certo? Vocês percebem essa diferença? É o que expressa o agudo e o circunflexo E, certo? Então vamos lá para as paroxítonas. As paroxítonas vão ser acentuadas quando elas terminarem em L, como na palavra túnel, em I ou IS, como táxi ou táxis, R, como caráter, N, hífen. Então, por exemplo, aqui na palavra hífen, uma coisa interessante de vocês lembrarem é que o N, quando elas terminam em N, elas são acentuadas. Quando elas terminarem, por exemplo, em MS, elas já não são mais acentuadas. E cabe lembrar que, mesmo aqui o ENS, que é MS, eles só vão ser acentuados se eles tiverem o E. Se eles não tiverem o E, eles não são acentuados, certo? E precisa ser oxítona. Então, por exemplo, a palavra hífens, ela não recebe acento. Isso aqui é uma coisa interessante, já caiu bastante no vestibular. Essa pegadinha de hífen tem acento e hífens não. Isso tem a ver com o fato de que hífen termina em N e é uma paroxítona, e hífens é uma paroxítona, porém não termina em N, termina em NS, então não vai ser acentuada. Seguindo, palavras, como eu já disse, terminadas em U ou US, como bônus, X, como tórax, PS, como bíceps, e uns, como álbum ou álbuns. Aqui, as terminações com som nasal, então, ans, e ans. Então, fica aqui, ó, por aqui o acento. Órfã, órfãs. Órgão, órgãos. Então, esse aqui é um caso interessante de a gente lembrar aquela questão do acento gráfico. Eu tenho o tio aqui em órfão e tenho o tio em órgão. Mas então, por que eu tenho um outro acento aqui? Porque tio não é acento gráfico. Então, o tio não representa uma sílaba tônica. Então, em órfão ou órgãos, a gente percebe que a sílaba tônica não é o fã ou gãos, e sim o or nas duas, porque é a sílaba mais forte. Tá? Isso aqui é interessante de vocês lembrarem. Às vezes confunde o fato do tio estar aqui, então vocês já acham que é a sílaba tônica porque tem o tio. Não necessariamente. Por exemplo, a palavra irmã ou a palavra irmão já não tem acento. Por que que irmã não tem acento? Porque houve a coincidência de o an ser a sílaba tônica. Então, irmã é uma oxítona. Não temos oxítonas terminadas em an com acento. Diferentemente da palavra órfão, que o acento gráfico vem no or porque a sílaba tônica está na paroxítona, certo? Aqui eu coloquei também uma outra ideia aqui para vocês, que às vezes confunde muito porque ela houve uma transformação no acordo ortográfico. Por exemplo, as palavras ideia e heróico, que tinham acento alguns anos atrás, hoje elas não recebem mais acento. Por quê? As paroxítonas terminadas em ditongos, elas vão ser acentuadas, com exceção dos ditongos E e OI, que antes recebiam acento e hoje não recebem mais acento, tá? Então, lembrando, ditongo nas paroxítonas recebem acento, exceto E e OI, certo? Seguindo, a gente vai para as proparoxítonas. Então, lembrando que as proparoxítonas são aquelas que tem que ter obrigatoriamente 3 sílabas ou mais, e a sílaba tônica sempre vai ser a antepenúltima, certo? A regra das
proparoxítonas é a mais tranquila, porque simplesmente todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, se vocês lembrarem qual é a classificação da palavra proparoxítona, automaticamente vocês já sabem acentuadas. Então, por exemplo, mágico e fantástico. Então, aqui a última, penúltima, antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima. Por isso que as duas são acentuadas. E por último, a gente tem a acentuação dos hiatos. Então, vamos relembrar o que são os hiatos primeiro. Hiato é todo ditongo, né? Todo encontro de duas vogais que se separam. Então, por exemplo, aqui na palavra saúde, como é que eu separo a sílaba da palavra saúde? Sa-u-de. Então, isso é um hiato. Eu tenho o A, uma vogal, e o U, outra vogal. Um ao lado do outro, porém eles não estão na mesma sílaba. Então, eu chamo isso de hiato. O mesmo vai acontecer nos outros exemplos. Então, I, ao, I, ju, I, zes. Certo? Serão acentuados apenas os hiatos compostos de O, aliás, de I, por aqui, de I e U tônicos, acompanhados ou não de S. Então vamos lá, né? Vamos corrigir. O I e o U serão acentuados quando eles estiverem dentro de um hiato e eles forem a sílaba tônica. Então não importa qual é a posição. Pode ser paroxítona, pode ser oxítona, não importa. Eles vão ser acentuados se eles forem o hiato e eles forem a sílaba tônica da palavra. Então, por exemplo, Piauí é uma palavra oxítona e é acentuada. Por quê? Não é porque ele termina em I, porque oxítona terminada em I a gente não acentua. É porque ele tem uma outra regra. Ele tem um hiato que é tônico. E esse hiato pode estar como oxítona, como paroxítona, ou até como proparoxítona. Juízes e saúde, os dois aqui como paroxítonas, então são acentuados, né? Por exemplo, numa hipótese, se Piauí fosse no plural Piauís, ia continuar tendo acento, porque é o hiato acompanhado ou não do S, não pode ou não ter o S na palavra. Uma outra observação para vocês é, se o I ou o U forem hiatos e forem tônicos, mas estiverem acompanhados de NH ou depois de um ditongo, eles não vão ser acentuados. Por isso que, por exemplo, a palavra juízes tem acento e a palavra rainha não tem acento. Rainha, a gente separa do mesmo jeito. Ra-i-nha. O I é um hiato, porém ele não é acentuado. Por quê? Porque ele veio antes de um NH. Ou seja, ele não ganha o acento, mas ele continua sendo a sílaba tônica dessa palavra, certo? Bom, gente, essa foi a aula, eu espero que vocês tenham entendido, essas são as regras gerais. Existem as outras regras que são as regras específicas, como os acentos diferenciais e os acentos de alguns verbos, mas isso a gente fala num outro momento. Um beijo, até logo!